Bom, e a gente segue agora aqui no estúdio falando também sobre violência, mas não na escola e sim no trabalho. Nós estamos querendo falar hoje sobre assédio moral, a exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras no exercício de suas funções, normalmente dos chefes para os subordinados. Como identificar isso e mais, como agir contra essa prática? Está conosco o procurador do Ministério Público do Trabalho, Carlos Carneiro Esteves Neto. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Você pode participar dessa entrevista ligando ou então mandando um tweet pra gente. Aí está a primeira pergunta. Oi, o que é assédio moral? Bom, o assédio moral ele pode ser caracterizado basicamente como uma conduta reiterada que se prolonga no tempo dentro do ambiente de trabalho, pela qual o trabalhador se vê constrangido, humilhado, ofendido nos seus direitos de personalidade e aviltado na sua dignidade, né? O João Guilherme de Caxias está perguntando, quando o funcionário é obrigado a falsificar documentos onde trabalha e não pode agir contra essa prática sob o risco de perder o emprego, qual é o prazo que prescreve o encaminhamento de um processo relativo a esse assédio moral? Bom, o prazo prescricional para o ajuizamento de qualquer ação que vá tramitar na Justiça do Trabalho é de 2 anos, no máximo 2 anos após o rompimento do vínculo empregatício, e eventual pedido de indenização tem que ser feito nesse período. E esse caso realmente se configura nisso? Vai depender muito, porque a caracterização do assédio moral exige que haja uma continuidade, uma repetição da prática assediante, né? Se for um ato único, que não se repita ao longo do tempo, ele pode, evidentemente, que é um ato de violência, de coação, mas ele não se caracteriza como um assédio moral no sentido mais estrito da palavra. Mas ele também é passível de se buscar uma reparação perante o Poder Judiciário trabalhista. Aqui está a próxima pergunta. Oi, o que fazer se eu for assediado no meu trabalho? Bom, essa é uma pergunta bastante importante das pessoas saberem os mecanismos que elas dispõem, né? Normalmente, o assediador, muitas vezes, não usa o assédio moral de uma forma muito ostensiva. Então, o trabalhador ele tem que se cercar de algumas situações para poder configurar uma prática de assédio moral, né? Então, assim, num primeiro momento, se for por um subordinado, como ele, um colega, ele pode levar ao conhecimento de outros colegas e do superior hierárquico. Se for de algum superior hierárquico, essa notícia pode ser levada para o superior daquele que praticou o assédio, né? Se não há um superior? Se não há um superior, o que é importante é que o trabalhador tenha condições de alguma forma materializar essa prática de assédio moral. Por exemplo, ele pode exigir uma explicação por escrito daquela conduta que assediou, ele pode evitar conversar com o assediador sozinho, sempre na presença de uma outra pessoa. Ele deve compartilhar isso também com seus colegas de trabalho, né? Levar a notícia ao sindicato, levar a notícia a um médico do trabalho, denunciar a prática no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. Aqui tem uma pessoa dizendo que faltou o serviço porque passou mal, levou atestado e mesmo assim não acreditaram. Foram extremamente irônicos na frente, inclusive, dos colegas de serviço. Isso é uma forma de assédio moral? Ela pode ser uma forma de assédio moral se essa conduta ela for, digamos assim, generalizada com todos os trabalhadores. Evidentemente que um constrangimento pontual configura também uma violência, uma coação moral no ambiente de trabalho e é vedada pelo ordenamento jurídico, tá? Mas a prática do assédio moral, ela tem aquela intenção de ir minando o meio ambiente de trabalho de forma que as condições de trabalho se tornam opressoras, não só para aquele indivíduo, mas também para outros trabalhadores que desfrutam daquele mesmo ambiente. Um estímulo exagerada a competição entre os funcionários pode se enquadrar? Certamente. Assim? Nós temos casos, já inclusive foram julgados pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho, de uma situação em que, naquelas reuniões de grupo de vendedores, aqueles vendedores que não atingiam metas, eles eram obrigados a pagar prendas, a se vestir, a se expor ao ridículo, isso como forma de estímulo. Isso, né? É sujeito à indenização? É sujeito à indenização por dano moral. Pode chegar a quanto? Vai depender de cada caso concreto, não é? A intensidade, a forma como o assédio é feita, o seu prolongamento no tempo também é um fator que vai influenciar nessa fixação do montante. Né? Carlos Esteves Neto, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.